todo mundo vendo ele? Como é que tá aí? Vamos ver. Se tiver todo mundo te vendo, a É, gente segue. eu agora estou me vendo. Estou te vendo também. Para mim Eu tá não vi, aparecendo tá normal aparecendo. agora. Vamos só ver o pessoal. Ah, Ah, apareceu. Então bora. Fechou. Aí, ó. opa, então Isso vamos aqui, lá. ó, é para vocês entenderem o conceito de resiliência, tá vendo? A gente ficou aqui, foi persistente e agora vamos retomar a forma original, então, do negócio. A gente perdeu 8 minutinhos, então na sua live eu vou abrir uma exceção, tá, Eliana? Se precisar, É, a gente vai encerrar e vai voltar a live por mais 10 minutinhos no máximo, tá? Então vamos lá, e- galera. Eliandro, vou te explicar aqui como é que vai funcionar a nossa dinâmica. É bom para o pessoal também ver como é que vai funcionar. E aí a gente começa, tá? Primeiro passo ótimo. é, eu vou pedir para você se apresentar para a galera, dizer quem é você na fila do pão, né? Por que que eu te chamei até aqui. E aí depois a gente vai voltar lá no início da sua história e você vai contar para a gente quando que você se descobriu um empreendedor, assim, o primeiro empreendimento. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu lembro de ter empreendido foi quando eu tinha uns 6 anos de idade, que eu fazia massagem nas minhas tias e cobrava uma grana para fazer massagem nela. Então, a gente vai voltar lá desde essa época e aí você vai dizendo para gente a evolução que você teve, os perrengues que você passou, né? Como que você conseguiu superar cada uma das coisas até você se tornar um empreendedor de sucesso que tem aí a capacidade de doar 50 pau para o Instituto e está ainda aqui com a gente, trazendo muito conhecimento para todo mundo. Fechou? Fechado. Eita. Então vamos lá. Ah, tá. Oi? Tá. Meu nome é Eliandro Maurati. Eu sou empreendedor de impacto social. Me considero um empreendedor de impacto social porque todas as minhas atividades elas são voltadas para ajudar de alguma forma a sociedade, né? Então, o negócio, na verdade, de impacto social, ele tem como esse principal objetivo, que é gerar lucro, mas um lucro que gere também impacto e dê retorno para as pessoas de alguma forma na sociedade. Eu tenho 44 anos, nasci numa família muito simples, muito humilde, com uma mãe muito empreendedora desde sempre, mas semi-analfabeta, que só sabia assinar o próprio nome, mas eu sempre digo que ela foi a minha maior mentora da vida, ela que me ensinou tudo o que eu sei, e principalmente a coisa que eu tenho de maior valor, que é caráter e amor pelo próximo. Passei muitas dificuldades na vida por ter tido um pai alcoólatra, perdi um irmão com 42 anos com câncer de boca também por causa do alcoolismo, e tudo isso serviu de experiência para que eu não fizesse e não cometesse os mesmos erros. Eu sempre visualizei, e na maioria das vezes, a gente tem o nosso pai como herói, eu amo e amei meu pai durante toda a vida, mas ele, na verdade, nunca foi um bom exemplo, infelizmente. Mas o amor que eu tinha por ele sempre foi muito grande, tanto é que durante todo o meu período e na hora que ele mais precisou, eu estava lá junto com ele até o finalzinho, podendo ajudá-lo da melhor forma possível. Então, o Marcos, eu realmente me tornei empreendedor aos 20 anos de idade, quando fui demitido da empresa onde eu trabalhava e quis começar o próprio negócio. E comecei um negócio de reciclagem de cartuchos aqui na minha cidade, uma empresa já com o objetivo de ser uma empresa social, né? Porque quando a gente falava na época, há 15 anos atrás de reciclagem de cartucho, a gente estava falando de um desperdício gigantesco. Cada cartucho jogado na natureza ele leva 40 anos para se deteriorar. Então eu Uhum. queria já desde sempre começar alguma coisa que fosse beneficiar de alguma forma a natureza, as pessoas. E aí eu montei uma pequena empresa de reciclagem de cartucho e a minha vida empreendedora começou ali. E depois disso eu tive muitos desafios, mas me tornei uma pessoa bem-sucedida naquela época. E eu tinha dinheiro, mas não tinha entendimento que era ser um bom empreendedor, o que era ser de fato um empreendedor, né? Porque existe uma grande diferença. Há 8 anos atrás eu tinha o segundo grau, né? E depois que eu descobri o que é ser empreendedor e empreendedor, principalmente de impacto social, nesses últimos 7 anos, 8 anos, eu investi quase R$ 200 mil em universidades, faculdades, pós-graduação, MBAs, inclusive uma mentoria no êxito, e é por isso que a gente está aqui, né?
E isso tudo Uhum. me faz imaginar que todas as nossas ações e tudo que a gente planta na vida, a gente vai colher de alguma forma. Mas não adianta ter muito dinheiro no banco se a gente não está fazendo alguma coisa para deixar um legado para a nossa sociedade, para deixar um exemplo para os nossos filhos. Né? Então, eu sempre digo que dar conselho é muito bom, mas o exemplo, ele arrasta as pessoas. Então, o que eu acredito de fato é o que eu estou fazendo agora vai servir para a vida da minha família, vai servir para a vida do meu filho, vai servir para a vida das próximas gerações que estão vindo aí, ou eu estou fazendo e estou trabalhando muito para ter dinheiro no banco e depois o que eu vou fazer com esse dinheiro? A gente tem muitas histórias de pessoas que tinham muito dinheiro no banco e quando foram perguntadas o que elas poderiam fazer no momento da morte delas, elas responderam que queriam ter mais tempo. E agora a Perfeito. gente está tendo pouco tempo com essa pandemia, né? E o que a É. gente está fazendo no nosso tempo? Bom, Eliandro, eu nunca tinha visto alguém resumir tão rápido assim a história. Foi a primeira vez que a gente fez isso em 6 minutinhos. Mas eu já anotei aqui alguns pontos do que você passou. Como eu já sei também um pouquinho do que rolou, então eu vou tentar cavar aqui algumas coisas com você. Eu queria que você dissesse para a gente qual que é o negócio que hoje você trabalha e, principalmente, qual que é o propósito desse negócio? Como é que ele surgiu, né? Que eu já sei que não foi sua ideia, né? Você teve uma ideia Claro, fantástica aí de alguém próximo de você, né? sim. Então, em 2011, na verdade, a história de empreendedorismo de impacto social começou em 2011, quando eu assisti um vídeo de uma menina chamada Jaqueline Saborido. Essa menina, ela teve mais de 60% do corpo queimado num acidente de trânsito nos Estados Unidos. É uma venezuelana que acabou perdendo ali os amigos e teve a vida totalmente alterada por causa de uma pessoa que bebeu e dirigiu. E a Jaqueline me deu uma lição de vida naquele dia. Depois que eu assisti o vídeo dela falando, por mais difícil que fosse ela estar ali na frente de uma câmera, sem orelha, sem sobrancelha, sem nariz, sem boca, ela faria aquilo ali 1000 vezes se fosse para ajudar pelo menos uma pessoa a tomar uma atitude certa. E aquilo me mexeu profundamente comigo. Eu imaginei naquele momento assim, cara, eu nunca perdi ninguém da minha família. Claro que eu tive uma vida muito difícil até aqui, mas eu tenho saúde, a minha família tem saúde. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, a partir daquele momento eu fiquei pensando, eu não preciso perder ninguém na minha vida ou nem na minha família para tomar uma atitude para salvar outras pessoas, para ser exemplo para outras pessoas. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse problema que é o trânsito no Brasil e no mundo inteiro. E aí eu me assustei muito. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito anualmente e outras 200 mil pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas por ano. E Então a nem gente por está isso falando de... nem por isso, com um dado tão grande, se paralisa o Brasil igual está fazendo com essa pandemia, né? Se a gente for parar para pensar, Exatamente. esse, esse problema do trânsito é quase uma pandemia, né? Que é o pepino que isso faz. Não, 40 mil mortes total. por ano. Caraca, Isso. Quando a gente fala no mundo, a gente está falando de 1.300.000 pessoas que morrem por olha ano só. vítimas de acidentes de trânsito. E tudo isso poderia ser evitado com pequenas atitudes, né? Com educação, com gestão de trânsito, é, com fiscalização. E são coisas simples que a gente percebe que poderiam se resolver esses problemas e acabam não resolvendo. E aí comecei, depois dessas pesquisas, a entender como é que o que eu poderia fazer na minha cidade e em outros lugares para que eu pudesse levar essa informação e salvar a vida de outras pessoas. E no momento que eu comecei aqui na minha cidade, poucas pessoas deram atenção. Aí eu fui até o Corpo de Bombeiros da minha cidade, tive a grande sorte de encontrar lá um amigo de infância que estudou comigo no ginásio e hoje é considerado aí o Capitão Fábio Pimentel um dos maiores especialistas do Brasil nessa área. E junto com ele a gente começou um trabalho com apoio do Corpo de Bombeiros na minha cidade, conscientizando as empresas, pequenos colégios, depois grandes instituições, até que em 2018 fui convidado para ser embaixador do maior evento do mundo de mobilidade e gestão de frotas, que é o Welcome Tomorrow, Bem-vindo amanhã, Caraca. pelo presidente do Instituto, que é o Flávio Tavares. Nesses últimos anos dessa minha empreitada, nos primeiros 2 anos, na verdade, eu já tinha falado aí para mais ou menos 25 mil pessoas, entre pequenas empresas, escolas e grandes instituições, até que um dia eu cheguei em casa falando para minha esposa
por mais que eu estivesse fazendo e tendo essa atitude de consciência, as pessoas não acreditam que sofrem, que vão sofrer acidentes. Então elas não precisam usar o cinto de segurança porque eu vou só ali na esquina. O maior exemplo, por exemplo, o maior exemplo é quando eu saía, por exemplo, num feriado com meu pai para a praia, com a minha família, alguma coisa assim. Meu pai olhava para trás e falava assim, pessoal, coloca o cinto de segurança porque a gente vai passar na Polícia Rodoviária Federal. Isso deve ter acontecido com muita gente. Né? E por quê? Cara, pra Porque você ter a gente é ideia, muito... quando eu era criança, tudo bem que nessa época a vigilância era bem menor, assim. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu andava no carro do meu pai, eu acho que nem tinha esse negócio de ter que usar cinta, essas paradas no início da minha infância, não. Mas eu lembro que eu andava, eu ia deitado no tampão de trás, em cima do porta-malas, sabe? Fazendo viagem de Rondônia a Belo Horizonte, viagem de 3.000 quilômetros de carro. E a gente totalmente solto ali, entendeu? Às vezes a gente deitava o banco e ia aquela molecada toda, né? A gente, três, às vezes cinco pessoas ali atrás, deitadão, não tava nem aí para nada. De fato, isso aí não é. É, exatamente. Que é um problema cultural, né, Marcos? A gente, na verdade, não acredita que as coisas vão acontecer com a gente, mas, infelizmente, a gente está propenso a tudo isso. Quando a gente tem o cuidado, a gente tem aquelas pessoas que não têm o cuidado, que bebem, dirigem, acabam ocasionando outros problemas. Então, baseado nisso, nesse dia eu estava falando essas coisas assim para minha esposa. Meu filho, na época, tinha 7 anos, ouviu a história, veio até mim e falou: Papai, já que é tão difícil você fazer alguma coisa para os adultos, por que você não faz então para as crianças? Cara, ali mudou tudo na minha vida, né? Eu sempre digo que o Luan, ele mudou a minha vida em dois momentos diferentes. A primeira, quando ele nasceu, eu me tornei pai. E a segunda, quando ele pediu para que eu fizesse alguma coisa para salvar a vida de outras pessoas. Eu entendi que naquele momento eu, de fato, precisava deixar um legado na vida das pessoas que eu passasse, é, de informação que fosse relevante para que elas pudessem, de fato, se tornar pessoas melhores e preservar a própria vida e a vida de outras pessoas. E aí eu sentei com ele naquele momento e perguntei para ele: o que que você acha que eu tenho que fazer, filho, para que a gente de fato possa fazer isso acontecer? Ele falou assim: pai, que tal se a gente fizesse um brinquedo, alguma coisa, uma brincadeira nesse sentido, onde as crianças pudessem brincar e aprender ao mesmo tempo? E aí comecei a pesquisar e percebi nessas pesquisas que, quando ele falou de jogos, o Brasil é o quarto maior consumidor de jogos do mundo inteiro e tem um investimento e um gasto maior do que o próprio cinema. Não sei se você sabe dessa informação. Né? Não, As pessoas gastam muito mais dinheiro comprando jogos do que indo para o cinema ou assistindo vídeos. Então é um mercado bilionário no mundo inteiro. E eu comecei a pesquisar e entender como é que eu poderia desenvolver alguns jogos educativos onde as crianças pudessem de fato aprender brincando. Foi aí que nasceu o Clubinho Salva-Vidas, um projeto de entretenimento educativo onde não só a gente ensina sobre educação no trânsito, mas educação ambiental, educação para a ele vida. começou quando? E aí a gente lançou esse projeto oficialmente em janeiro de 2015, entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. A gente lançou o site clubinhosalvavidas.com.br, onde ali as crianças tinham acesso a diversos games educativos, onde as crianças elas aprendem de fato brincando, que foi o que a palavra que o meu filho utilizou para que a gente pudesse começar alguma coisa e pensar diferente. Quando a gente fala de games no Brasil, a gente está falando que 90% dos games que têm maior número de acessos são jogos violentos que interferem diretamente no comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças. Isso traz diversos problemas psicológicos e até psiquiátricos. Por quê? Quando uma criança está jogando um jogo que não é adequado para a idade dela, ela muitas vezes fica nervosa, ansiosa, porque não consegue passar de fase. E aquilo pode trazer, inclusive, alguns transtornos, se o excesso de horas que ela fica ali e o jogo não for adequado para a idade dela. Quando a gente vai dar um brinquedo para uma criança, né, para você ter uma ideia, acredito que a maioria dos pais fazem isso, ele verifica a classificação daquele brinquedo se é adequado para a idade da criança. Mas quando uma criança, um jovem, ele baixa um aplicativo ou compra um jogo, ele na verdade não está, na maioria das vezes o pai ele acaba não olhando se aquele jogo é da classificação daquela idade,
propenso para aquela idade. E quando isso não acontece, você pode estar criando aí um grande problema dentro de casa. Muitas vezes os pais não entendem por que, que os filhos estão ansiosos, brigando, não querem fazer mais dever, não querem mais ir para a escola, e o comportamento alterou completamente. Às vezes foi um jogo que nós, como pais, acabamos dando para essa criança, mas não era adequado para a A idade dela. omissão do pai acaba virando uma permissividade, né, para a criança. Ela acha que como o pai não proibiu, tá podendo, né? Isso. E como todos os amiguinhos da escola estão jogando, tá todo mundo jogando, tá ótimo, então eu também posso. E isso pode realmente causar muitos problemas e transtornos. Identificando esses pontos, a gente criou aí diversos pacotes de jogos educativos, onde as escolas, elas não só recebem os nossos jogos educativos, mas elas recebem um plano de aula, material pedagógico, onde o aluno e o professor ele identifica ferramentas não só através da tecnologia, é importante dizer isso, mas a escola ela precisa trabalhar, vou trabalhar o meio ambiente, por exemplo. Então ela trabalha conceitos do meio ambiente dentro da sala de aula, depois ela trabalha conceitos do meio ambiente de forma gamificada. Isso faz com que a criança ela aprenda muito mais rápido e grave muito mais, porque ela está se divertindo ali. Né? Então ela aprende de forma lúdica e muito eficiente. E com isso a gente teve aí muito sucesso e a gente começou não só a ter sucesso com as crianças, porque a gente criou diversas maneiras lúdicas de fazer isso acontecer. Por exemplo, a gente criou muitos personagens. Entrando no site clubinhosalvavidas.com.br, as pessoas vão poder acessar e conhecer todos esses personagens. E criamos o personagem principal, que é o Edu, de educação. O Edu é um agente do bem que ele vai para as escolas transformar outras crianças também em agentes do bem. Ele é como se fosse o líder, né? E ele vai ali com o objetivo de ensinar essas crianças como se tornarem agentes do bem. E aí, Marcos, a gente tem depoimentos de crianças, por exemplo, que salvou a família inteira no dia seguinte, como, por exemplo, uma menina de 5 anos de idade que virou uma agente do bem e fez com que todos os ocupantes da família, todos os membros da família, utilizassem cinto de segurança. E aí o meu carro era todo adesivado, né? E tudo. Eu chamava que meu carro era o Edu Móvel. Eu fiquei com inveja do Batman, porque ele tinha um Batmóvel, e eu não tinha nada. Então eu adesivei meu carro inteiro e a gente chamou o meu carro de Edu Móvel. Então a gente chegava nas escolas com os nossos personagens e aquilo começou a encantar muito as crianças. E uma mãe me parou na rua um dia me falando, Leandro, eu preciso te falar o que aconteceu na minha casa, na minha família. Você não me conhece, mas vocês estiveram na escola da minha filha e ela de verdade virou uma agente do bem. Ela me fez esse relato, dizendo que a filha dela chegou em casa dizendo que era uma agente do bem e que todos membros da família a partir daquele momento tinham que utilizar cinto de segurança. E um dia, passado tudo isso, eles criaram o hábito de usar o cinto de segurança numa viagem que eles fizeram retornando para casa. Estava chovendo muito, o carro acabou capotando 3 vezes. E aí ela me relata Caraca. que as pessoas, foi muito desesperador naquele momento, mas que quando o carro parou de ponta cabeça, ela olhou para trás, a filha dela estava chorando muito, mas sem nenhum arranhão. Então o marido dela saiu do carro rapidamente, tirou todo mundo rapidamente e ninguém se feriu naquele momento, apesar do susto. No dia seguinte, o marido dela olha para ela à noite e fala assim: minha esposa, mulher. Assim que ela falou, mulher. Ainda bem que a nossa filha virou uma agente do bem. Que Então são massa. coisas assim que fazem, cara, a gente continuar acreditando no que a gente está fazendo. É transformar a vida de outras pessoas. Além de material e ferramentas educativas para as crianças, a gente também faz muitas palestras de responsabilidades sociais para os pais. E com isso veio diversos depoimentos de pai que salvou o filho no dia seguinte, por exemplo, porque a gente leva boneco de massagem cardíaca para dentro da sala de aula, a gente ensina como desengasgar uma criança, a gente fala de educação do trânsito, a gente fala de meio ambiente. Na verdade, o projeto ele fala do que é necessário para a vida.
E aí a gente começou a chamar a atenção aí de muitos canais de comunicação. Veja, pequenas empresas de grande negócio, o Dia, Estadão, Band. A gente participou de muitos programas nesses últimos 4 anos, contando essa história e levando informação de fato que possa salvar a vida das pessoas. E como que essa sua empresa ela sobrevive? Ela é uma ONG? Ela é uma empresa? Como é que funciona? Então, ela é uma empresa de empreendedorismo de impacto social, né? E ela é um negócio normal, né? Então, a gente tem, por exemplo, parcerias com a maior plataforma de jogos educativos hoje do Brasil, que é a Playtable, que é uma mesa digital, por isso uma plataforma física mesmo, os nossos jogos estão ali, e esses jogos já atendem mais de 300 mil alunos no Brasil e cerca de mais de 1.000 instituições de ensino privadas e privadas e públicas. Além disso, a gente tem jogos, por exemplo, com inteligência artificial que é capaz de identificar alguns problemas e transtornos de algumas crianças. Então, hospitais também compram a plataforma para fazer fisioterapia, fonoaudiologia, entre outras coisas. Então, o primeiro ponto é esse: a gente ganha dinheiro através de licenciamento de marca. Os nossos personagens eles chamaram tanta atenção não só para os jogos, como também na área de entretenimento. Então, o Clubinho Salva-Vidas hoje, por exemplo, tem bicicletas sendo vendidas no Brasil inteiro através de licenciamento de marca de uma fábrica, que é a Steel. Temos carrinhos também, brinquedos sendo vendidos aí pela Dijomar. E as nossas parcerias são feitas através de licenciamento. As pessoas usam a nossa marca, né, para promover os seus produtos, e a gente tem todo um cuidado com isso, porque as pessoas que utilizam a nossa marca, de fato, elas precisam ter ações sociais. Tem uma empresa, inclusive, agora você me falou, me veio um insight aqui, só para te passar o contato. O pessoal da Ciclo Cairu, lá de Rondônia, eles são hoje uma das maiores empresas de bicicleta do Brasil. E o dono de lá, o Euflávio, além de meu amigo, é amigo do Janguier Diniz também. Eu acho Opa, que que maravilha. depois eu vou te passar o contato dele para você entrar em contato. Às vezes vocês fazem alguma coisa, porque ele sempre inova bastante, entendeu? Nos conceitos de bicicleta e tal. E quando eu fui lá, no ano passado, eu fui visitar a fábrica e ele estava começando a desenvolver uma linha Kids diferenciada, entendeu? Então, talvez seja Bacana. uma coisa bacana para vocês. Ele já tem, se eu não me engano, foi ele que lançou a bicicleta sem pedal. Você já viu bicicleta sem pedal? Já, Então, já sim. a minha filhinha, ela ganhou a bicicleta dele sem pedal quando eu fui lá, porque ele diz que a bicicleta sem pedal traz o equilíbrio para a criança e tira a frustração de aprender a andar de bike e ficar com a rodinha, sentir vergonha, né? O medo de Uhum. cair, etc. Então, achei muito legal. E a Amy hoje eu já vou comprar no Dia das Crianças. Agora eu vou comprar para ela uma bicicleta com pedal, porque ela já está com 4 aninhos, né? Ela já até pediu isso. Mas vou te passar esse contato. Cara, achei muito, muito interessante. E agora eu vou começar a te fazer aqui algumas perguntas para a gente poder trazer mais para a parte da educação, que você já é fera nisso, mas para a parte da educação de um empresário, né? A visão sua de empresário, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam aplicar isso na empresa delas mesmo, né? Primeiro ponto, Perfeito. que eu acho assim que pode ser um grande diferencial. O que você vê como diferencial quando uma empresa que não tem esse cunho social, do empreendedorismo social, se alia a uma marca igual a sua, por exemplo, e começa a ter esse viés social? Você vê quais benefícios para a marca, como que seria o custo disso também? É um custo que é como se fosse um marketing digital, que com pouco investimento você consegue um grande retorno. É como se fosse um trabalho de branding, que você leva anos para poder valer a pena, mas quando o negócio começa a engatar também é o bicho. O que você vê nesse ponto? Então, primeiro que eu acho que o empreendedorismo de impacto social é uma tendência no mundo inteiro. Países mais desenvolvidos já fazem isso com muita propriedade. No Brasil, as coisas ainda estão bem no início, mas a gente já tem grandes cases no Brasil. A gente tem bancos específicos de investimento em startups de impacto social. Por exemplo, a Vox Capital é uma dos maiores bancos de investimento desse movimento no Brasil. Eles têm lá mais de 200 milhões de recursos para investir em startups de impacto social no Brasil. As empresas que acabam
se envolvendo nessa questão, elas acabam envolvendo um movimento muito importante para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, vou te dar alguns exemplos. Quando a gente fala de impacto social, por exemplo, no mundo, tem uma empresa chamada Toms. Essa empresa, a cada par de sapato vendido, ela doa um par de sapato. O Blake, que é o CEO dessa empresa, há muitos anos atrás, ele foi para a Argentina e ele verificou que tinha muitas crianças lá com o pé no chão e com feridas e uns até perdendo a perna, né? Por causa de infecção, entre outras coisas que acabavam acontecendo. Voltou para os Estados Unidos e teve a ideia, na garagem da casa dele, de desenvolver par de sapato. E o objetivo de compre um e doe um. E ele criou um movimento gigantesco no mundo inteiro que já doou mais de 200 milhões de pares de sapatos. Além disso, hoje ele não só doa par de sapato, mas, por exemplo, tem uma fábrica de óculos, então cada óculos vendido, o outro é oferecido para crianças que têm algum grau de deficiência visual. A gente tem aqui no Brasil um cara que é sensacional, que eu gosto muito, que é o Rony da Reserva. A Reserva é uma marca bem conhecida, tem um ticket alto, mas tem um movimento gigantesco. Não sei se você sabe, a cada muda de roupa vendida na Reserva, por exemplo, eles dão 5 pratos de comida. Eles começaram esse movimento. Pois é, eles começaram esse movimento, para você ter uma ideia, em 2016 já doaram mais de 30 milhões de, de pratos de comida. Então é um movimento bacaníssimo, que o Rony, inclusive, ele é embaixador hoje do movimento chamado empreendedorismo, capitalismo consciente. Tá? Então a gente está falando de lucro, mas o que, que a gente consegue gerar com o nosso lucro? Então a gente, por exemplo, hoje está vivendo um movimento, eu sou embaixador do Instituto Êxito, acho que você também, né? Além Não, de da gente ter eu sido... sou conselheiro hoje. Eu não entrei com a Ah, embaixada você... porque eu moro no interior e ia ficar muito complicado para eu ficar indo na capital ali para poder lidar com isso. Mas eu tenho pretensão de virar embaixador em Belo Horizonte. Pois é, então eu me tornei sócio estatutário do Instituto e hoje sou embaixador também, né, para levar esse movimento de empreendedorismo, porque o Janguier hoje é um cara bilionário, né, então ele não precisa mais do dinheiro. E qual foi a motivação dele de continuar empreendendo no Brasil? De dar oportunidade para outras pessoas que não têm condição de pagar. E o Clubinho é bem isso, tá? A gente já doou, só para você ter uma ideia, mais de 200 mil assinaturas dos nossos jogos para escolas públicas e para pessoas que não podem pagar. Então a gente cobra daquela pessoa que pode pagar, que são as escolas particulares, e a gente doa para quem não pode pagar. Muito Então massa. isso é um movimento que precisa crescer. E não é só dar pratos de comida. A gente precisa ensinar as pessoas como comprar a própria comida. E como que a gente faz isso? Inovando, criando recursos para essas pessoas, criando oportunidade para essas pessoas e levando muitas vezes oportunidades onde em alguns lugares que não chega. Só para você ter uma ideia. A gente tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet, que é uma carreta. É um projeto de 1,5 milhão. Esse projeto está aprovado pela Lei Rouanet no Ministério da Cultura. A gente levou 1 ano e meio para conseguir aprovar esse projeto. E agora, por causa da pandemia, a gente teve que frear esse projeto. A gente já estava, inclusive, com patrocinador para isso. Essa carreta vai rodar o Brasil inteiro, levando tecnologia de ponta para as praças públicas, cinema na praça. A gente vai levar palestras sociais, palestras de empreendedorismo, contação de histórias para as crianças falando sobre humanidade, meio ambiente, mesas digitais que só colégios particulares, na maioria das vezes, podem comprar, vão estar disponíveis na carreta para crianças de escolas públicas possam acessar e usufruir também dessa tecnologia, conhecer essa tecnologia. E aí, a pergunta é, o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar vidas, a gente vai ganhar sonhos, a gente vai ganhar oportunidades de ver outras crianças que não têm essas oportunidades de sonharem em ter um dia. A gente não Ver a consegue, experiência, Marcos. né? É uma experiência que não tem preço, né, para essas crianças. Exatamente, exatamente. E a gente não consegue fazer com que as crianças elas se tornem pessoas melhores se elas não puderem sonhar. Né? Porque a criança que está lá na favela, no morro, para ela, o herói dela é o bandido, porque o cara é que está com o carrão, é o cara que tem o tênis do ano, é o cara que pega as mulheres. Esse cara, para eles, são ídolos. E como é que a gente muda isso? A gente muda isso mudando a realidade deles. Agora está todo mundo preocupado, está todo mundo fazendo
movimentos para que a gente saia dessa pandemia, mas a gente já viveu e vive pandemias todos os anos e em diversos momentos, grandes pandemias, por exemplo, como sarampo, tuberculose, acidente de trânsito, dengue, câncer, e ninguém se preocupa tanto. Então, a gente precisa sair desse momento agora, que é um momento único, talvez, que a gente tenha que ter ficado agora nessa quarentena e repensar cada detalhe da nossa vida, mas sair desse momento muito melhor. É, Agora, como que a gente sai desse momento muito melhor se a gente não gerar conteúdo para aquelas pessoas que não têm condição? Se a gente não gerar oportunidade para aquelas pessoas que não têm condição? sem Então, a dúvida. gente precisa repensar de que forma a gente pode dar condição para quem não tem condição, de que forma a gente pode levar os nossos negócios para pessoas que não poderiam. Por exemplo, você é um especialista em marketing, um cara que agora, nesse momento, eu tenho certeza que deve ter crescido muito o teu movimento, porque você nesse momento, é um cara extremamente importante para as empresas. Né? É Mas não incrível é como nesse todo momento, mundo está me você sempre seguindo, né? foi importante. É, agora o foco está em quem tem esse tipo de expertise, né? Eu lembro, inclusive, Eliandro, que quando eu comecei, né, o pessoal fala que em 2016 o mercado do marketing digital era mato. Eu comecei na época, então, da Mata Virgem. Eu comecei em 2010, né? O Facebook não tinha nem fanpage, ainda era perfil que a gente usava. E eu lembro de uma vez eu Eu estar na fila de uma boate que eu era o diretor de marketing digital da empresa, né? E aí eu estava na fila da boate e um cara perguntou alguma coisa e eu respondi. Aí ele falou: "E quem é você para vir falar assim comigo e tal?" Eu falei: "Eu sou o diretor de marketing digital daqui." Aí ele começou a rir de mim. Ele riu da minha cara, né? Aí eu olhei assim para o segurança e falei: "Leva ele até o final da fila para ele aprender a ser babaca." Aí levou ele lá para o fim da fila e ele se ferrou. E hoje em dia já é uma profissão que tem muito respeito, né? Até por conta dessa situação, né? Sim, e na verdade, assim, não tem como fugir disso mais, né, Marcos? O digital, tanto o marketing digital e o marketing agora é uma coisa só, né, cara? Não existe o marketing sem o digital mais, né? Então, é extremamente importante que as pessoas passem a conhecer cada vez mais como se desenvolver, conhecer sobre o marketing, conhecer os profissionais de excelência, porque a gente tem muitos profissionais também em todos os mercados que dizem que são profissionais de excelência, mas que não mostram resultado. Eu mesmo já passei aqui no meu negócio por várias situações dessa. Então é importante a gente saber com quem a gente está falando, verificar, por exemplo, o histórico dessa pessoa, o que ele tem feito. Isso vai fazer toda a diferença para o sucesso do teu negócio. O relacionamento, isso que você está fazendo aqui agora, de conhecer cada aluno, né, que passou pelo mentor, são oportunidades que a gente está tendo de compartilhar nossas histórias e isso faz com que a gente consiga, de fato, não só mostrar para as pessoas que estão do outro lado olhando a gente, que é possível a gente vencer de vida quando a gente acredita de verdade naquilo que a gente está fazendo. Principalmente se o que a gente está fazendo pode ajudar a melhorar o mundo. E todas as profissões podem, mas a gente precisa fazer isso com ética, com responsabilidade social e pensar no coletivo. Vamos parar de pensar no próprio umbigo e pensar naquilo que a gente pode fazer para a humanidade, que seja bom para o mundo. Isso sim pode fazer a diferença. E a gente vai sair dessa pandemia muito mais forte do que a gente entrou. Essa é a minha esperança, né? Esse é o meu desejo. Sou muito otimista quando penso que eu vou sair e que nós, brasileiros e seres humanos de forma geral, vamos sair disso muito melhor do que a gente entrou. Cara, fantástico. Eu estou anotando aqui a frase que você falou. Vou até usar essa frase para a gente terminar. Eu sempre publico uma frasezinha, né, que eu pesquei no meio Sim, aqui, sim, e eu sim. vou publicar essa Uhum. tua. A gente precisa de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a pensar no que a gente pode fazer pelo mundo. Eu acho que isso é realmente algo que sintetiza bem a tua missão, né? Que é o que eu tenho visto que você tem feito. Você foi uma Total. pessoa, inclusive, que o Janguier deu a possibilidade de ter a palavra lá no final, né, do evento, e você apresentou o projeto, eu achei assim fantástico. E é uma causa até que me toca um pouco por ter essa conexão com a parte
de educação de trânsito, porque eu perdi minha mãe num acidente de trânsito, né? Eu tinha 12 anos de Ah, idade tá bom. e ela Sinto muito. estava numa comemoração, inclusive, do aniversário dela e ela tinha sido promovida. Ela ganhou uma sociedade com o dono da empresa na qual ela trabalhava. Então, ela na sexta-feira à noite saiu para comemorar. Na segunda-feira, ela ia viajar para esse local novo e na volta ela tinha bebido e tal e acabou se acidentando e faleceu. Então, essa é uma coisa que a gente, dentro da minha família, desde esse episódio, né, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Meu pai sempre falou pra gente, desde que eu tinha até menos de 18 anos, né, que antes dos 18 eu pegava o carro sem poder, depois dos 18 eu comecei a poder. Né? Então, meu pai sempre falou, olha, se eu pegar um filho meu dirigindo alcoolizado, vocês vão perder o direito completamente de dirigir um carro meu. Tanto que o meu irmão mais novo, ele perdeu o direito. Lá em casa ele não pode encostar em carro, porque um dia ele dirigiu alcoolizado e capotou o carro lá. E não se machucou, mas meu pai acabou trazendo essa proibição para ele, né? Mesmo ele Sim. tendo, sei lá o que ele fez na justiça, não sei se ele perdeu mesmo a carteira ou se não perdeu, mas o meu pai tirou o carro dele. Então, É, é uma coisa assim que eu acho que é muito importante as pessoas começarem a ter essa consciência, porque é aquilo que você falou, né? Ninguém imagina que vai acontecer contigo. Até que você, com 12 anos de idade, perde sua mãe por conta de uma bobagem dessa, né? Ou que você passa por outras situações que não foram a minha, né? Então, é uma coisa sim. que as pessoas precisam começar a se atentar, e eu acho muito legal ver que você não só luta para poder levar isso, mas também luta para criar parcerias com instituições e com entidades que têm o desejo de levar isso adiante, né? Eu acho muito, Sim. muito nobre, assim, tua causa. Parabéns. Perfeito, cara. Obrigado. Então, o que acontece, o Marcos, que nesse período, nesse movimento todo que eu tenho vivido, eu conheci muitos pais que se tornaram órfãos de seus filhos. E isso muda completamente a realidade que a gente entendeu como ser humano, né? A gente sabe que um dia a gente vai ter que enterrar os nossos pais. Agora, é muito dolorido para um pai enterrar um filho. E eu, infelizmente, conheci muitos pais que acabaram fazendo isso, e muitos deles por irresponsabilidade própria. A gente tem um caso, por exemplo, na Bahia, de uma menina que chorava muito para andar na cadeirinha, e a mãe acabou cedendo e no momento do acidente acabaram perdendo a filhinha. E eles criaram diversos outdoor em diversos lugares da cidade dizendo: ela não queria, eu aceitei e nós a perdemos. Isso foi uma reportagem nacional, né? Correu aí o mundo inteiro a história desse pessoal, porque a gente tem 12 crianças que morrem todos os dias no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. E muitas vezes é porque o pai colocou no colo, ou a mãe colocou no colo, em vez de deixar chorando na cadeirinha. E eu sempre digo que é melhor ver a criança chorando do que ela nunca mais chorar. É, é Então verdade. isso é muito forte, porque é uma realidade. 12 crianças morrendo todos os dias por causa de acidentes de trânsito, entre outras coisas que acontecem. Então, isso virou uma missão na minha vida de conscientizar as pessoas que nós podemos fazer a diferença em pequenas coisas. Se eu entro no meu carro e eu permito que a minha família, os meus amigos andem comigo sem o cinto de segurança, se o acidente acontece, a responsabilidade é minha. Então eu não posso permitir isso. Isso é uma luta Ah, constante, cara, com a minha família, com os amigos, com todo mundo. eu Porque muitas vezes lembro, você pede, o cara ele não gosta. para você ter ideia, você falando aí, eu lembrei de um episódio quando eu morava lá em Porto Velho. Eu dava muito rolê de carro, né? Ficava andando de carro pela cidade, batendo papo. E eu lembro de um dia, um amigo meu, eu entrei no carro dele, ele tinha uma Pajero Full e tal, um carrão. Eu entrei no carro dele, na hora que eu sentei, eu botei o cinto. Aí ele falou: que porra é essa? Você não confia em mim, não? Eu falei: confio, não confio nos outros que estão por aí, podem bater em você. Aí ele falando: ah, pô, vai ficar de cinto, que viadagem, não sei o que. Eu falei: olha, fulano, eu sou aquele mala que aparece na foto, que tá todo mundo no Rio de boa e eu tô com o colete salva-vida, entendeu? Então, É por aí. aceita que esse vai ser eu mesmo, não vai ter o que fazer. Eu vou estragar a É por foto, aí. entendeu? Eu vou aparecer de cinto. Não é porque eu não confio em você, é porque eu tenho amor pela minha vida mesmo. Eu vou continuar fazendo.
Isso aí. A verdade, Marcos, é que a gente precisa mudar a cultura. A gente precisa ter uma cultura de segurança, né? Então, para várias coisas. A gente está falando do trânsito, mas a gente precisa ter uma cultura de segurança para tudo na vida. Quando a gente passar a ter cultura de segurança na vida, para pequenos detalhes, a gente vai ter uma vida muito melhor, com muito menos acidentes, com muito menos doenças, com pessoas com muito mais saúde. E a gente precisa criar o hábito na nossa vida para fazer essas coisas. Você, por exemplo, já deu diversos testemunhos, eu já vi outras lives suas, de você dando os testemunhos de como você mudou os hábitos da sua vida, como isso mudou a sua vida, com a Uhum. sua família, no seu negócio. E é isso que eu estou falando. Criar hábitos positivos para a nossa vida, para a gente ter mais saúde, para a gente ter uma família mais feliz, para a gente ter mais dinheiro no banco, para a gente ser mais feliz profissionalmente, para tudo. Mas você precisa mudar a cultura. E você, muitas vezes, ter a motivação para essa mudança é difícil. Você só consegue mudar isso quando você muda, você tem disciplina para isso. Você cria disciplina para isso. Sem motivação, mas com disciplina. E aí depois a motivação acaba vindo. Você vai criar os teus hábitos, a disciplina vai te ajudar a chegar no ponto que você quer chegar. E aí você vai ter com certeza uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, você vai ter harmonia e abundância na vida. E uma coisa também, Leandro, que eu vejo é o seguinte: as minhas motivações para a mudança foram meio chocantes, né? Eu perdi minha mãe e tal. E você falou agora da questão do pai enterrar um filho. De fato, olhando para você ter ideia do tamanho do negócio que é. Minha mãe faleceu numa sexta-feira santa. A minha avó jurava que no domingo ela ia reviver, entendeu? Porque ela se apegou disso de qualquer forma. E até Sim, hoje, para eles, é muito difícil, entendeu? Lidar com a perda da minha mãe. Ela era bem jovem na época, acho que ela tinha uns 30 e poucos anos, entendeu? Não sei exatamente qual era a idade dela, mas era uma pessoa bem jovem e acabou falecendo. E eu também vejo, por exemplo, todas as vezes que eu me acidentei no carro, se eu não tivesse de cinto, eu tinha me fudido. Uma vez eu capotei um carro e o meu amigo estava sem cinto, o Eldson, estava sentado do meu lado e sem cinto. Na hora que eu capotei o carro, eu lembro de ter visto meio que em câmera lenta, né, naquele movimento todo, o Eldson foi na frente do carro, deu de cabeça no vidro da frente. Depois ele foi parar lá no porta-malas e aí ele voltou lá para frente e caiu em cima de mim. Né? Isso só nos poucos segundos ali do carro se arrebentando. E eu não tive o único pedacinho de sangue que apareceu em mim foi do Eldson que caiu em mim, porque eu não tive um arranhão nesse acidente. Ainda bem que ninguém se feriu gravemente, né? O Eldson só sangrou um pouco porque ele cortou com o vidro aqui a testa. E depois, recentemente, há uns 2 anos atrás, e aí já para você ver que às vezes a responsabilidade do acidente não é sua, tá? A culpa não é sua. Você acaba sendo sim. responsável de uma forma ou de outra em qualquer acidente que Uhum. você se meta, né? Mas a culpa, por exemplo, eu estava indo para Curitiba com a minha família e eu estava dirigindo normal e tal, fui fazendo a curva, estava uns 100, 110 por hora mais ou menos, fazendo a curva e naquele ponto, além do asfalto estar com óleo na pista por conta da grande quantidade de trânsito de caminhões, né? Ele ainda tinha uma trepidação na parte de baixo. Então, no meio da curva tinha essa trepidação, meu carro saiu, perdeu o controle, bateu de lado, e deu PT, era um carro alugado, né? Deu PT no carrinho lá da Localiza. Ninguém da minha família teve um santo arranhão. Nada. Ninguém. Porque tava o Ethan estava na barriga ainda, né? O Ethan estava na barriga, minha esposa no banco da frente, a minha filha mais velha no banco de trás e a Amy na cadeirinha, bonitinho. Ninguém teve nada. A Amy acordou meio assustada e deu para começar a chorar. Eu falei, calma, filha, tá tudo bem. Não aconteceu nada, tá todo mundo bem e tal. Eu até achei que o carro tava de boa. Aí quando eu saí, que eu fui ver que a porrada foi na roda da frente da direita e a roda saiu, arrancou a roda do carro com amortecedor e tudo. Então foi um porradão ali e eu poderia ter batido a cabeça dos lados, né? Filho ter voado do carro, aquela situação toda horrível. E não, para a gente foi bem tranquilo. Peguei ali o guincho, né? Levou a gente, depois fomos de táxi para Curitiba e peguei outro carro lá na Localiza e pronto. Agora,
E isso é para poder ver que, às vezes, a culpa não é minha. Eu não tive culpa nesse acidente, entendeu? Ah, eu tive Então, responsabilidade. Por quê? Porque eu podia não estar 100, 110, eu podia estar 80, mesmo a velocidade máxima sendo 110, eu podia ter ido mais uhum, devagar, entendeu? Mas não fui, né? sim, Então, eu não fui culpado, mas eu não deixo de ser o responsável. E ainda bem que a sim. gente exige mesmo que, quando a gente está no carro, a gente use o cinto de segurança, põe as crianças na cadeirinha. A Amy, várias vezes, eu já passei por isso, de ela ficar chorando atrás. E eu lembro até que eu fazia o seguinte: eu aumentava o som, eu botava o som no máximo. Quando ela via que o choro dela não estava incomodando a gente, porque a gente estava cantando e ouvindo a música, ela parava de chorar e via que a gente não É. ia tirar ela da cadeirinha mesmo e Não, pronto. e a criança é inteligente, né, cara? Se ela chora a primeira vez e você tira, ela sabe que ela sempre que chorar você vai tirar. Se você É, não tira, ela acaba. Ela não adianta chorar, porque ela não vai me tirar mesmo. Eu tenho que é, me manter aqui. E essas coisas todas, ô Marcos, é muito importante porque quando a gente fala de mudança de cultura, por que existe hoje o Clubinho Salva-Vidas? Qual é o propósito maior? É mudar a cultura dessas crianças logo nos primeiros anos de vida. Então, por exemplo, quando a gente começou com os nossos jogos, a gente viu que crianças de 6, 7 anos de idade estavam jogando muitos jogos violentos e era difícil a gente colocar na grade escolar esse tipo de informação, porque as crianças achavam aqueles jogos muito simples. Então, eu brinco que a gente acabou virando a galinha pintadinha da educação. O que a gente fez então? Músicas infantis e desenhos animados. Hoje a gente tem vídeo lá no YouTube com mais de 500 mil de acessos. Então a gente tem musiquinhas e desenhos animados que falam sobre educação no trânsito, matemática, português, história, geografia, meio ambiente, tudo que é necessário para a vida. E a gente faz isso de forma bem divertida e lúdica para que a gente comece a criar de fato uma cultura na vida dessas crianças desde os primeiros momentos. Porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. Se eu me alimento de porcaria, eu vou ficar gordo e vou ter problema de saúde. Se eu me alimento de coisas boas, eu vou ter mais saúde. Se eu alimento a minha mente de coisas positivas, eu vou me tornar uma pessoa positiva. Se eu alimento a minha mente de porcaria, eu vou me tornar uma porcaria. sem Então, dúvida. aquilo que as crianças estão ouvindo, vendo, lendo, a gente tem que estar atento o tempo todo. Então, o conceito do clubinho é entregar o máximo de conteúdo educativo com entretenimento e ludicidade para que as crianças, desde os primeiros anos de vida, primeiro ano de vida, com 1 ano, a criança já está lá assistindo a Galinha Pintadinha, agora vai assistir o Clubinho Salva-Vidas e os nossos personagens, mas vai assistir músicas que vai alimentar a vida dessa criança para o bem, para a humanidade, para o amor, para a paz, para a cidadania, porque é isso que a gente quer que o mundo se torne: amor, paz, cidadania, esperança, pensando sempre no coletivo, para que a gente se torne pessoas cada vez melhores e seres humanos, que é o que nós somos de verdade, mas muitas vezes não agimos como tal. Bom, Eliandro, você já tem ou tem a pretensão, pelo menos, de mudar isso para a língua inglesa também? Já está. Na verdade, todas as nossas músicas, desenhos animados e jogos estão em 2 idiomas, inglês e português. Ó, Então, quando vai para escolas, as escolas bilíngues já usam, na verdade, tudo isso nos 2 idiomas. E a gente tem já uma vou marca, até inclusive, falar lá do aqui. Patrol, Hã? que é uma marca já esperando. A gente tem a marca, o Clubinho Salva-Vidas tem a marca registrada já em inglês chamada Young Patrol, que significa Patrulha Jovem. Aham. Porque a ideia é a gente internacionalizar também esse projeto para outros países. Ó, Amanda, já vou deixar aqui gravado, tá? Que a partir de hoje é para pôr o Clubinho Salva-Vidas, para a Amy também assistir em inglês. Que eu tenho aqui em casa, a Amy só assiste tudo que está no tablet dela, ou em telas e etc., é em inglês. E ela é fluente em inglês desde os 2 anos de idade por causa disso. É por isso que eu estava até te Ah, perguntando já. Então já vou colocar para sim. ela e para o Ethan, já para eles poderem. Não, não, mas eu vou te mandar, então, vou te mandar uma versão inteira para ela de todos os nossos episódios em inglês, porque como a gente ainda não colocou isso na internet, só está na internet em português. Ah, Tá? Só quem tem acesso ao inglês são exatamente as escolas que compram os nossos pacotes. entendi. Mas eu vou mandar para você, vou subir no Drive e você baixa aí para ela todos os episódios. Fantástico, obrigadão. Olha, Isso é um Eliana, prazer. a gente está chegando no finalzinho aqui. Queria te agradecer imensamente pelo convite. E antes de eu te passar a palavra aí para você se despedir do pessoal, né? Eu queria dizer para todo mundo
que é o seguinte: aproveitem nessa quarentena para poder dar uma olhada aí no Clubinho Salva Vidas, para vocês conhecerem melhor o projeto. Sem dúvida pode ajudar não só a sua família, mas as pessoas próximas de você. E também para você acessar o site do Instituto Êxito. Ele está com mais de 300 cursos gratuitos, 100% online, de empreendedorismo. Lá tem cursos desde motivacional até cursos práticos mesmo. Inclusive, tem alguns cursos que são super simples de você fazer em casa, para que você possa levantar uma grana durante esse período da quarentena. Por exemplo, eu já vi lá curso de bolo de pote. E aí você pode fazer delivery de bolo de pote, entendeu? A ansiedade está pegando solta na galera aí. Então, o povo está querendo comer besteira. Você já pode entregar a besteira e acabar lucrando um pouquinho com isso, entendeu? Então, tem vários cursos lá. São mais de 300 cursos, todos gratuitos. É só acessar o site do Instituto Êxito. E se você não sabe qual é, dá um Googlezinho, joga lá Instituto Êxito de Empreendedorismo no Google. É o primeiro site que aparecer lá. E vai ser um prazer ter você ali junto da gente no Instituto, até se você quiser apoiar essa causa. E agora eu queria te passar a palavra aí, Eliandro, para você se despedir da galera. E mais uma vez, brigadão por ter aceitado o meu convite. Ah, que isso, cara. Uma grande honra para mim, saiba disso, cara. Você, no finalzinho ali da nossa imersão, a gente teve a oportunidade de ficar um pouco ali e conversar e se conhecer até melhor, porque até então a gente não tinha tido a oportunidade, né? Uhum. E isso mostra para todo mundo que essa iniciativa sua fez e está fazendo toda a diferença para que esse grupo do êxito, né, só se fortaleça e que juntos a gente possa fazer grandes coisas, um movimento de verdade em prol da vida, em prol de melhorar cada vez mais a nossa vida e a vida das pessoas que a gente tem ao nosso redor. Então, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, eu é que agradeço mesmo, tá? O carinho aí que você teve comigo e com todos os outros participantes por essa iniciativa incrível sua. E deixar aí um recado para todo mundo que cada um de nós pode, de fato, ser protagonista da própria história. Basta a gente acreditar nos nossos sonhos e nunca, de forma alguma, desviar o nosso propósito de vida. Porque quem faz a diferença no mundo são as pessoas. É você que está aí do outro lado nos vendo e nos ouvindo. Então vamos acreditar de fato que a gente pode fazer melhor sempre. Inclusive, esse é o momento da gente repensar de que forma a gente pode fazer isso. Se até esse momento a gente não conseguiu fazer, esse é o momento para a gente repensar na nossa vida e fazer de fato alguma coisa para a humanidade, alguma coisa para o mundo e principalmente deixando um legado para dentro da nossa casa. Só para finalizar, Marcos, quando eu saio para trabalhar todos os dias, ou saía, né, porque agora eu estou em casa, a minha filha de 7 anos, ela me pergunta assim, pai, por que que você tem que sair todos os dias para trabalhar? E eu falo para ela assim, filho, eu não saio para trabalhar, eu saio para salvar vidas. Que E aí massa. ela fala assim, então papai, então você pode ir, porque aí eu tô junto contigo. Cara, parabéns. Então, é Olha, foi um grande prazer, né? Em 6 segundos vai acabar aqui. Brigadão. E já já eu vou isso, postar a frase.